Beleza, pessoal. Então, aqui se diz que temos uma esfera uniforme de massa de 60 quilos e mantida fixa com seu centro na origem. Então, a gente tem uma esfera na origem aqui. Certo? Vamos chamar, ela tem 60 quilos, vamos chamar M de 60. Certo? Tá? E uma segunda esfera uniforme de massa de 80 é mantida fixa com seu centro no ponto x0 e y3. A gente tem aqui o eixo x e y, né? Esse aqui é x, esse aqui é y. E uma segunda esfera é colocada em x0, y3 aqui. Aqui é a massa M minúscula, digamos. Bom, esse aqui tem 80 quilos, na verdade. E a posição dela é aí, né? Em x0, y3, ou seja, esse aqui é 3 metros, essa altura. Ok, e diz, determine um módulo, a direção e o sentido da força gravitacional resultante produzida por essas esferas sobre uma terceira esfera uniforme com massa igual a 0,5. Eu vou chamar esse de M1, esse aqui é M2, M1 é 60, M2 é 80, e temos uma terceira esfera de 0,5 kg situada em x0, y4. Então, essa terceira esfera vai estar aqui. Eu vou chamar de M2. M2, né? É 0,5 kg. Está nesta posição x4, y0. Aqui é 4 metros, então. Determine um módulo, a direção e o sentido da força gravitacional sobre esta esfera M2, né? Então, essa é a parte A. Tá bom? Pessoal, então, sobre esta esfera, a gente tem que vão ter duas forças devido às outras duas massas. A massa M2 e a massa M1 vão tentar atrair essa esfera na direção delas, certo? Então, vamos ter uma força F2 aqui, devido à massa 2 sobre M2, e vamos ter uma força F1, que é devido a M1 sobre M2, certo? Então, aqui a gente tem F2, a força F2, que é um vetor, né, que sai de M2 e vai para M2. Esse é um ponto que vocês têm que lembrar, né? A força gravitacional é uma força de atração. Ela sempre tenta atrair ou juntar as duas massas, né? Então, a força sobre M2 vai ser na direção de M2 ou na direção de M1, certo? F1 vai ser na direção de M1, F2 vai ser na direção de M2. Então, até aí está tudo certo, né? Temos a posição das duas massas, M1, M2, M2. E a gente pode colocar assim, ó, a posição de R1 vai ser 0, 0, é a origem, a posição de M1. A posição de M2, ou seja, da massa 2, é x0, y3. E a posição de R desta massa, M2, é 4,0. Então, olha, aqui vocês precisam calcular a força F1, a força F2. F1 é fácil, né? Gm1, o produto das massas sobre a distância ao quadrado, aqui a distância é 4, né? Entre M1 e M. Então, a gente tem as massas M1, M2 e a distância, então a gente tem a força F1, o módulo, né? E a direção a gente sabe que vai ser no sentido contrário do vetor I, né? Que é o vetor unitário em X, J vai ser o vetor unitário em Y.
Mas isso aqui é um caso particular de algo que é muito mais geral aqui, que eu vou colocar para vocês. Então, se a gente tem uma massa M1, esse aqui é outra coisa, tá, pessoal? Esse aqui é uma revisão. Temos duas massas, uma na posição R1 e temos outra massa M2 na posição R2. Então, pessoal, a gente sabe se a gente tem essas duas massas, vai ter uma força de atração entre elas duas. E essa força de atração vai ser dessa forma. A força sobre M1 vai ser assim, uma força de gravidade. E a força sobre M2 vai ser nesse sentido. Certo? Existe uma força de atração entre as duas. E as forças são opostas, né? F1 é menos F2, isto aqui é pela terceira lei de Newton. A lei de ação e reação, né? E a gente sabe que as forças de gravitação vai ser, então, G, né, a constante universal, vezes a massa M1, vezes a massa M2, sobre a distância ao quadrado. Mas a distância vai ser dada por esta distância, certo? Vai ser esta distância entre M1 e M2 que a gente precisa. Mas se a gente precisa dessa distância e a gente tem as posições, a gente sabe, conhece os vetores R1, a posição da massa 1 e a posição da massa 2, a gente pode calcular este vetor. Esse vetor aqui, que parte de 1 e vai para 2, esse vetor vai ser a soma de este vetor aqui, que é menos R1. R1 é o azul, o vetor invertido seria o preto, seria menos R1. E se a gente soma menos R1 com R2, a gente vai ter este vetor aqui, R2 menos R1. Ou seja, estou dizendo para vocês, não sei se está ficando claro, mas a ideia é a seguinte: se você tem dois vetores, esse é o ponto R1 e esse é o ponto R2, o vetor que sai do primeiro, 1, e vai até o segundo, vai ser a diferença do final, a posição final R2, menos a posição inicial 1. Então, esse vetor aqui é R2 menos R1. Beleza? Esse vetor aí seria o deslocamento. Qual seria o vetor de deslocamento? De 1 para 2 vai ser a diferença da posição final R2 menos a posição inicial R1. Vocês devem lembrar, né? Se esse é o vetor A e esse é o vetor B, a soma é a lei do paralelepípedo. Esse aqui, A mais B. E A menos B vai ser esse vetor aqui. O A menos B sai do B e chega em A. Ou seja, é final menos inicial. É o deslocamento de B para A. Certo? Então, é a mesma coisa aqui. Esse aqui é R1, esse aqui é R2. Então, quem sai de 1 e vai para 2 é o deslocamento de 1 para 2. Ou seja, vai ser R2 final menos R1 inicial. Beleza. E por que estou colocando esse vetor R2 menos R1? É porque a gente vê que esta força sobre 1, né, F1, vai ser este vetor e ele vai ser no sentido deste vetor preto. Ou seja, F1, a gente sabe que vai ser G M1, M2, né, a força de gravitação, né, que atua sobre M1, é G M1, M2, sobre a distância entre as duas massas ao quadrado, e a distância vai ser um módulo deste vetor. R2 menos R1, essa é a distância, um módulo desse vetor, distância ao quadrado. Mas isso aqui é um módulo, simplesmente. A força é um vetor, então precisa da direção. E qual vai ser a direção de F1? Vai ser a direção desse vetor R2 menos R1. Então aqui a gente coloca o vetor unitário U. Esse vetor unitário U vai ter que ter esta direção. Estão orientados ao longo de R2 menos R1. Ou seja, F1 vai ser GM1, M2
sobre o módulo de R2 menos R1 ao quadrado. E a direção é o vetor unitário U, que vai ser o vetor R2 menos R1, dividido pelo módulo dele, para que fique unitário, né? Então, esse aqui é a força sobre 1. A força sobre 2 vai ser a mesma força, só que com o sinal menos, tá bom? Então, pessoal, agora sim a gente pode, então, com essa revisão, a gente pode fazer este exercício aqui. E o vetor unitário, Marcelo, é porque a força é um vetor. Então, a gente estava colocando um módulo. G, o produto das massas sobre a distância ao quadrado é um número, é um módulo. Mas o vetor tem módulo, né, e direção. Então, a direção é o vetor unitário, que nos diz para onde que está orientada essa força, né? E a gente está vendo que está orientada ao longo de R2 menos R1, nesse caso, né? F1, a seta está na mesma direção que a seta preta, que é R2 menos R1. E a gente precisa, então, um vetor unitário para não modificar, digamos, a intensidade da força. A intensidade da força é esse aqui. Esse aqui é o módulo e o vetor unitário é a direção. F2, então, a força F2 vai ser G M tilde M2 sobre a distância ao quadrado, né? Mas a distância ao quadrado vai ser essa distância e que está dado pelo módulo desse vetor de deslocamento, né? Tá? E esse vetor de deslocamento, vocês sabem que esse aqui é a posição R, estou chamando a posição de M tilde de R, e a posição de M2 de R2. Então, este vetor aqui, preto, vai de R para R2, então é o deslocamento de R para R2, e a gente pode chamar isso como, a gente sabe, né? Vai ser o final, ponto final R2, menos o ponto inicial R1, R. Certo? Então aqui a gente precisa a distância, então vai ser o módulo desse vetor, R2 menos R ao quadrado, módulo. Tá, então a gente já tem a intensidade da força, né? Esse aqui é o módulo da força. Tá bom? Então, falta a direção. A direção é o vetor unitário, né? A gente está falando, vai ser esse vetor unitário U. Só que o vetor U vai ser, então, R2 menos R, né? Sobre o módulo de R2 menos R. Desta forma, o vetor U tem o módulo dele vai ser um vetor unitário, né? E com isso, então, a força F2 já fica com esta expressão. É G M2 vezes M2 sobre módulo de R2 menos R ao quadrado vezes o vetor R2 menos R, né? Sobre o módulo, mas aqui a gente tem um módulo ao quadrado e quando dividimos por este módulo fica o módulo ao cubo. Aqui a gente vai ter que vai ser G, M2 é 0,5, M2 é 80, né? Tudo em unidades internacionais, em quilos. E R2, olha, a gente precisa R2 menos R, né? É o vetor que está aparecendo aqui. Então, R2 menos R vai ser este vetor R2 menos este vetor R. Vai ficar menos 0 menos 4, fica menos 4 em X, e em Y fica 3 menos 0, ou seja, 3. E aqui a gente colocaria então esse vetor menos 4,3 sobre o módulo desse vetor menos 4,3, módulo desse vetor ao cubo. Então, o módulo desse vetor vai ser 5, né? A gente está falando agora que se este módulo, vou fazer aqui, módulo de menos 4,3 é a raiz quadrada de componente x ao quadrado mais componente y ao quadrado, tudo raiz quadrada é o módulo desse vetor.
Então, é a raiz quadrada de 16 mais 9, a raiz quadrada de 25, é 5, né? Então, a força F2 vai ser G vezes 0,5 vezes 80 é 40, né? Dividido por 5, e direção menos 4,3. Então, pessoal, esse aqui é a força F2, certo? E a gente está vendo que essa força, olha, ela tem componente X negativo, tem um menos aqui, então ela tem uma direção negativa em X, e em Y é positivo, então é para cima. Então essa força vai ter uma direção nesse sentido aqui. E que está certo, né? A gente espera que a força tenha essa direção aí. Negativa em X e positiva em Y. Então vai ao longo dessa linha aqui. A força F1, vocês fazem a mesma coisa, né? Só que em vez de utilizar este vetor de R para R2, tem que utilizar o vetor de R para R1, né? Teria que usar este vetor aqui. Esse vetor é em preto aqui. Esse vetor é final R1, né? Menos inicial em posição R. E somando então a força F1 mais F2, vocês vão ter outro vetor e vai ser o vetor resultante. Parece que é mais complicado, mas na verdade, quando você faz as contas de forma vetorial, simplifica muito as coisas, porque você já não precisa colocar à mão a direção das forças. A direção das forças já sai sozinha, né? Só tem que lembrar que o vetor de deslocamento de um ponto A para um ponto B vai ser a posição de B final menos a posição em A inicial. Aqui está o cubo, aqui seria ao cubo. Estão certos aqui, pessoal. Aqui me faltou elevar ao cubo. Este aqui ficaria ao cubo. Então aqui a resposta não é essa aqui. 40G, precisa ainda colocar o valor do G, né? Sobre 5 ao cubo, né? O valor de G é 6,67 vezes 10 a menos 11, né? Como a gente já está trabalhando tudo em metros e quilos, ou seja, no sistema internacional, esta força já sai em newton, naturalmente. As unidades do G é newton por metro ao quadrado sobre quilo ao quadrado. Colocando tudo em quilos e metros já fica a força em newton. Beleza? Pessoal, então, nesta questão, aqui a gente tem uma massa M pequena aqui na origem, no centro do anel, e a gente tem este anel de massa M, raio R, né? É um fio, não é um cilindro, tá? A gente supõe que ele não tem largura, só tem comprimento, não tem largura, e se pede a força sobre esta massinha M minúscula, certo? É mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Aí se pedia a força sobre uma massa devido a um conjunto de outras massas. Neste caso, tínhamos duas massas na linha vertical e esta massinha estava na horizontal aqui no eixo X. E a gente, para calcular a força sobre ela, tínhamos que somar a força de atração devido às outras massas, a M1 e M2, né? Essas duas forças, F1 e F2, davam a força resultante sobre M aqui. Neste caso, a gente tem a mesma coisa. Temos uma massa M e temos um conjunto de massas, só que não são massas pontuais, não são bolinhas separadas, é um corpo contínuo. Então, a gente tem a força de um contínuo, de um corpo, sobre uma massinha pontual. E a gente vai supor, então, este aqui, este vai ser um pedacinho do anel, né? Esse vai ser um pedacinho do anel, esse aqui vai ser outro pedacinho do anel, e assim, a gente tem um monte, né? A gente pode dividir o anel em pedacinhos, certo? Infinitesimais, e cada um deles vai exercer uma força de atração sobre M. Então, esta força diferencial de M vai atrair o anel nesse sentido, essa outra força nesse sentido, essa outra pedacinhos do anel vão atrair essa massa, né? Em vários sentidos distintos, né? Então, se a gente quer a força resultante sobre esta massa pequena,
a gente precisa somar todas estas forças, todos esses vetores, devido à atração de cada pedacinho do anel sobre a massa M. Como que a gente faz isso? A gente supõe um pedacinho genérico do anel e vamos somar as forças devido a cada pedacinho sobre essa massa M. Vamos supor aqui um pedacinho do anel e vamos supor aqui então uma origem, um sistema de coordenadas x e y, né? O mais natural é esse aqui x, essa horizontal, essa vertical de y, né? E então a gente vai ter que esse aqui x, esse aqui y, e temos que a posição desse diferencial de massa do anel vai ser essa posição R aqui, certo? Então R é a posição desse pedacinho de massa. E este vetor R, a gente sabe que o módulo dele vai ser o raio do anel, né? Então poderia decompor esse vetor em uma componente x aqui, que vai ser R cosseno de θ, né? Onde θ vai ser este ângulo aqui. E uma componente y, que vai ser R seno de θ. Certo? R, o vetor R, então, tem componente R cosseno de θ. Componente x, componente y vai ser R seno de θ. E a gente pode colocar simplesmente assim, né? É o módulo R cosseno θ, seno θ. Tá bom? Tá. E a força, então, sobre a massa M minúscula vai ser esta aqui. Essa vai ser a força com que este diferencial de massa está atraindo esta massa M. Eu vou chamar de diferencial de F. Tá? Então, diferencial de F é a força de atração da massinha diferencial de M, desse pedacinho do anel, sobre a massa M, que está na origem aqui. E a gente acabou de ver, né, que esta força vai ser, então, neste sentido do raio R, né? Então, neste caso, a força diferencial de F vai ser, o módulo dela vai ser G, o produto das massas M, vezes o diferencial de M, que eu vou chamar diferencial de M maiúscula aqui. Diferencial de M maiúscula. Sobre a distância entre essas duas massas, né? A distância é o comprimento desse vetor preto, então vai ser um módulo de R, né? A distância. Módulo de R ao quadrado, certo? Então tudo isso aqui é o módulo da força, e a gente precisa multiplicar pela direção, né? E a gente está vendo que a direção de F vai ser o próprio R, né? Então vai ser R dividido pelo módulo de R. E a gente tem essa força com que este pedacinho atrai esta massa. Só que ela depende do módulo de R, né? E a gente sabe que o módulo de R deste vetor vai ser R maiúscula, certo? E aqui a gente tem que o módulo de R, o vetor R minúscula, é R maiúscula, o raio do anel. O diferencial de força, então, vai ser Gm, diferencial de M, sobre R ao quadrado, né? Módulo, vezes R, vetor, sobre o módulo dele, que é R maiúsculo. E aqui, em vez de R, a gente pode colocar o vetor, esse aqui. Vai ser R vezes cosseno θ, seno θ, né? O vetor R, tudo dividido pelo módulo dele, que é R sozinho. Então aqui vocês veem que este R vai embora com S. E o diferencial de força vai ser esse aqui. G, M, diferencial de M, sobre R ao quadrado, cosseno θ
seno θ. Então, tá, a gente tem a força devido a um pedacinho, a gente tem que somar a força devido a todos os pedacinhos. Não só este pedacinho que está em θ, sino considerando todos os ângulos θ, né? Como aqui a gente está vendo. A gente tem várias direções, então a gente tem que modificar este ângulo θ, digamos, este aqui. Temos que somar desde θ0, né? Desde este pedacinho, até θ2π, que seria quando o outro extremo, o outro pedacinho na outra parte do anel. Só que aqui a gente tem que, então, que integrar, né? Temos que somar sobre um contínuo, é uma integração. Mas aqui a gente tem um diferencial de massa. E a gente tem que entender qual seria este valor do diferencial de massa aqui. Eu coloquei assim, agora eu vou colocar dessa forma. O diferencial de massa vai ser um pedacinho do anel assim, certo? Que parece um quadradinho. Um diferencial de massa. O diferencial de massa é um pedaço do anel. E esse anel, então, essa massa vai ser proporcional ao comprimento. Tá? Ou seja, aqui temos uma massa diferencial de M, certo? Desse quadradinho aí. E esse pedacinho, então, de massa vai ser proporcional ao comprimento dele, né? É como se a gente tivesse um fio. Um fio. A massa que a gente, de um pedaço do fio, né? A massa deste intervalo vai ser proporcional ao comprimento desse intervalo. A maior comprimento, maior massa. A menor comprimento, menor massa, né? E aqui a gente considera um fio que tem somente comprimento, né? É tão fino que não tem largura, né? Aqui também, eu estou colocando um anel grosso só para perceber, mas a princípio esse aqui seria como um fio, né? Sem comprimento, sem largura, né? Somente tem comprimento. Então, a massa desse pedacinho do anel vai ser proporcional a este comprimento. Esse é o ponto importante aqui. A massa do fio é proporcional ao comprimento, ou seja, o diferencial de massa vai ser uma constante vezes o comprimento. Se eu conheço esse comprimento, esse pequeno comprimento, eu sei quanta massa tem aí nesse pedaço do fio. Tá? E essa constante que eu coloquei lambda aqui, né? Essa constante é a densidade do fio, né? Se chama densidade linear de massa. Lambda é a massa do fio dividido pelo comprimento. Normalmente a gente tem densidade massa por volume, no caso de um corpo tridimensional. Mas neste caso, esse corpo não tem volume, tem comprimento. Então a gente divide a massa pelo comprimento e essa é a densidade. Ok? A gente tem então esse fio assim, né, que está formando um círculo. E a gente tem um pequeno comprimento aqui, diferencial de L. E esse pequeno comprimento vai ser proporcional a esta abertura, que vai ser um pequeno ângulo diferencial de θ. Por geometria, a gente sabe que a largura do arco, o comprimento do arco da circunferência, é proporcional ao ângulo. Tá? Se vocês não lembram disso, lembrem que numa volta completa, a circunferência é 2πr. Certo? Numa meia volta, então a largura aqui vai ser a metade, o comprimento vai ser πr, né? Porque a metade da circunferência. E este π tem a ver com que o ângulo aqui é π. Esse 2π tem a ver com que aqui a volta é uma volta completa, é 2π. Se você pegar um ângulo qualquer, θ, a largura deste pedacinho, L, vai ser θ vezes R, né? Se θ for 2π, você tem uma volta completa e você estaria tendo a circunferência inteira aqui. Se o ângulo for π, você tem a metade somente. Então o comprimento vai ser θ vezes π vezes R. E em geral, você tem isso aqui, esta largura L,
vai ser o raio vezes o ângulo θ. Tá? Então, neste caso, aqui, a largura deste pedacinho do fio vai ser eje vezes o ângulo, ou seja, eje diferencial de θ. Então, esses são os dois pontos que faltava aqui para a gente terminar. A massa que aparece aqui, na fórmula da força, é uma massa que vai ser proporcional ao comprimento, segundo esta regra, né? Vai ser a densidade vezes o comprimento. E o comprimento vai ser proporcional a um diferencial de ângulo, né? Vai ser proporcional à abertura aqui. Então, com essas duas coisas, a gente vai ter o seguinte: o diferencial de massa, a massa do pedacinho de fio vai ser lambda vezes o comprimento, e lambda vezes, então, o comprimento, que vai ser eje diferencial de θ. E com isso, então, a força que a gente está vendo aqui é Gm diferencial de m sobre eje ao quadrado, cosseno θ, seno θ, né? Então vai ser Gm diferencial de m, que vai ser lambda eje diferencial de θ, sobre eje ao quadrado, né? E aqui cosseno θ, seno θ. Cosseno θ e seno θ. Então aqui vocês já estão vendo que tem um diferencial de θ, cosseno θ, seno θ. E aí a gente já tem como fazer a integração, né? Este aqui vai ser Gm lambda sobre eje, tá? Eje sobre eje ao quadrado, fica um eje embaixo somente. E aqui é diferencial de θ, cosseno θ e seno de θ. Essa é a força devido a um pedacinho, né? A força total vai ser a soma de todas essas forças. Ou seja, vai ser a integral, né? Uma integral é uma soma, né? A força total é a soma de todas as forças, a integral desse diferencial de força. Então vai ser a integral de Gm lambda eje diferencial de θ, cosseno θ e seno θ. Gm lambda e eje são constantes, estão saindo da integral, e a gente precisa integrar, então, este vetor aqui, cosseno θ, seno θ, e o ângulo, este aqui, esse ponto θ igual a zero, até o ponto final que vem aqui, θ igual a π, né? Então, dessa maneira, a gente vai somar sobre todos os pedacinhos do anel, certo? A gente somando todas essas forças, integrando, a gente estaria considerando todos os pedacinhos desde θ0 até θπ. Então, aqui, os limites de integração, a gente entende, né, que tem que ser desde 0 até π, certo? E agora é uma conta de integrais somente, né? Agora vocês têm que lembrar que a integral do cosseno de θ é o seno de θ, né? Porque a derivada do seno é o cosseno. E a integral do seno de θ é menos cosseno de θ. Porque a derivada do cosseno é o menos o seno, então com esse menos vira mais seno, né? Com isso em mente, a gente tem a força total aqui, um vetor, viu? A força total, Gm lambda sobre eje. Essa integral, gente, a gente tem que fazer integral da componente x e integral da componente y. Integral da componente x é integral do cosseno, então vai ficar o seno de θ. A componente y é a integral do seno, e a integral do seno é menos cosseno, então aqui fica menos cosseno. E a gente tem que avaliar isso desde 0 até π. Só que o seno de π é 0 e o seno de 0 é 0 também. Então, o primeiro termo vai ficar 0 menos 0. A força total
vai ser Gm lambda R. Aqui vai ficar 0 menos 0, né? Seno de π é 0, seno de 0 é 0. Aqui fica menos cosseno de θ. E cosseno de π é menos 1. Com este menos vira mais 1. E a gente tem que fazer menos cosseno de θ, de 0. Só que menos é mais. Cosseno de 0 e cosseno de 0 é 1. Então, este aqui está ficando Gm lambda sobre R. E aqui fica 0 e aqui fica 2. Essa aqui é a força. E vocês estão vendo que essa força não tem componente X. O componente X é 0. Só tem componente Y e é positiva. Certo? Isso faz sentido, né? Porque a gente está fazendo uma força sobre um pedacinho, sobre uma massa que está na origem. Essa aqui é a força total sobre essa massinha. Então, a gente está vendo que essa força vai ser desta forma assim. Não tem componente X, só tem componente Y. Então, é vertical e para cima. Essa aqui é a força total. E que não tenha componente X é algo que a gente esperava, né? Porque se a gente parte esse sistema no meio aqui, esse lado direito é igual ao lado esquerdo, né? É simétrico o sistema, então é como que direito e esquerdo puxam com a mesma força, então eles se anulam, né? Então, por cada massinha aqui, a gente tem uma força, e aqui temos outra simétrica que puxa ele com a mesma força, então as direções em X se anulam e só se somam as direções em Y. Então, por isso a gente esperaria que essa força não tenha componente em X, que só tenha componente em Y, certo? E a componente tem que ser para cima, né? Porque todas essas massas estão puxando ela, né? Essas são as forças devido a todas as massas do anel sobre esta massa M. Se você percebe, elas vão se anulando, mas no final das contas a gente espera uma resultante na vertical, né? Que esta massinha seja puxada para cima, porque esta massa do anel está aqui acima, né? Então ela tenta atrair a massa. O anel tenta levantar esta massa, né? Puxar ela para cima. Tá? Aqui falta uma coisa, eu falei que lambda era a densidade, né? É a massa do anel por comprimento. Então, a massa do anel é M e o comprimento é a metade da circunferência. Toda a circunferência é 2πr, a metade é somente πr, né? Ou seja, com isso a gente tem então que a força total vai ser Gm sobre R. O lambda é M maiúscula, né? A massa do anel sobre πr. E aqui a gente tem um 2, 0,1. Então essa aqui é outra maneira de escrever a força, né? Vai ser 2 vezes Gmm sobre πr ao quadrado. Este vetor 0,1 é o vetor J, né? Na direção Y. Então, esse aqui é um exemplo, pessoal, de como que a gente calcula a força de um corpo contínuo sobre uma massa pontual. A gente tem que fazer a força de um pedacinho do corpo sobre a massa pontual e depois a gente soma sobre todos os pedacinhos, né? E assim a gente tem a força total do corpo contínuo sobre uma massa pontual.